Salve Jesus, salve Maria Santíssima, boa madrugada, uma excelente madrugada para você que entra na sintonia desse programa Madrugada com Deus aqui no YouTube. É um prazer e uma honra estar aqui em mais essa madrugada, da qual nós pedimos permissão para entrar no seu lar, na sua casa, nesse momento sagrado de descanso, de reflexão, de refazimento das forças ou até mesmo de preparo para mais um dia que se inicia daqui a pouco. Mas nessa madrugada é sobre a luz da caridade, da consolação que iniciamos esse encontro de fé na calada da madrugada, na calada da noite. Hoje nós vamos estudar à luz das palavras do irmão Bezerra de Menezes. Talvez você esteja aí à meia luz ou já na penumbra para relaxar a mente, mas à luz do Espírito. Vamos iluminar todo o seu ambiente, a sua mente e o seu coração com as palavras do irmão Bezerra de Menezes nesta quarta-feira, dia 4 de fevereiro de 2026, que se inicia agora. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Então, nós vamos entender que a restauração da célula é simples. Quando se fala em núcleo da célula, regeneração celular, a gente sempre tem uma ideia de que há muita complexidade em todo o processo. Mas sabe que, como nos ensina os Espíritos, vibração é a essência das coisas. Assim como a fé, filosoficamente, é a essência das coisas, a célula também tem interferências, tanto positivas ou negativas, de acordo com o nosso pensamento, com a nossa vibração. O que é vibração, senão nosso pensamento construtivo? Mas vibração é sempre positiva? Não, pode ser uma vibração negativa. A nossa mente é um transponder. O que é um transponder? Ela emite e recebe ao mesmo tempo. Uma antena que emite e recebe um sinal, uma frequência, uma vibração. E essa mesma vibração positiva que nós convidamos você agora, esse silêncio, nessa tranquilidade da madrugada, para nós vibrarmos através da nossa palavra, do nosso pensamento, em uma simples prece. E aí, nós preparamos sempre um copo com água. Você que já nos conhece, sabe que nós incentivamos sempre o uso da água fluidificada, ou melhor ainda, da fluidificação das águas. Seja num jarro maior, seja numa garrafa plástica, um copo de alumínio, um copo de vidro, não importa, nem a quantidade. O que importa é que, diante das suas necessidades íntimas, pessoais, diante do seu desejo, do seu pedido, os bons espíritos sempre se aproximam. Afinal, como nos ensina Paulo, estamos cercados por uma multidão invisível. E é o nosso pensamento que cria conexões. E que essa conexão da madrugada se aproxime e traga bons espíritos que se conectem a ti, que auxiliem com a boa vibração que eles nos trazem e com os fluidos depositados nessa água, e ao beber, que você se sinta mais tranquilo, mais relaxado, mais fortificado a viver plenamente mais um dia. Então, já com o seu copo com água aí do seu lado, já com essa serenidade no seu ambiente, e que nós esperamos te ajudar no equilíbrio da sua casa, dos teus pensamentos, vamos orar juntos. Vamos agradecer por mais um dia. Então, feche os seus olhos, respire profundamente, enche o seu pulmão de ar
Pois toda vez que você faz esse simples exercício de respiração, você promove uma troca com o universo. Então, tudo de cansativo, tudo de ruim que você viveu ou enfrentou no dia de hoje, que através desse ar que você coloca para fora, leve embora tudo de ruim que você viveu, que você ouviu, que você viu nesse dia, que já se passou. E puxando esse novo ar, esse novo oxigênio para o seu peito, esse oxigênio circula por todo o seu corpo, através do sangue. Esse oxigênio novo também chega até a sua cabeça, teu cérebro, te ajudando a ter melhores ideias, melhores pensamentos e uma melhor conexão. Seja com o teu anjo da guarda, que está sempre próximo a você. Seja com o teu santo de devoção, que você se conecta sempre que necessário. Seja com o próprio Cristo Jesus. Pois ele disse que onde houvesse duas ou mais, e somos muitos conectados agora, onde houvessem duas ou mais pessoas unidas em seu nome, em nome do Pai, ele ali estaria conosco. Então, juntos, no mesmo sentimento e na mesma voz, nós agradecemos, dizendo ao Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, não vermos senão o bem em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda nossa língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encham nossa alma. Que sejamos tão bondosos e alegres que todos quantos se achegarem a nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia nós te revelemos a todos. Que assim seja, graças a Deus. Respire mais um pouco, abra os olhos e tome um gole, agora mesmo. Primeiro gole da sua água fluidificada nesse dia. Tenha certeza que você vai se sentir muito melhor, mais relaxado, mais revigorado. E vá bebendo essa água durante o nosso programa, durante o nosso bate-papo ou durante o dia todo, como você preferir. Tenha certeza que os fluidos aqui vão te ajudar. E já com o corpo revigorado, com a mente serena, com o coração aberto, vamos ouvir agora uma mensagem do nosso irmão Bezerra de Menezes, que está sempre conosco, que está sempre nos trabalhos, em nome do Cristo e em nome de Maria Santíssima, no trabalho assistencial, no trabalho de acolhimento e no trabalho de esclarecimento, onde ele nos esclarece que é possível restaurar as nossas células. E fica o questionamento: qual é o propósito da dor? Para que a dor serve? A dor é ruim? Ou a dor pode ter um aspecto positivo? Mas uma coisa que é certa é que as nossas células podem facilmente ser regeneradas. Vamos ouvir de coração aberto a mensagem do nosso irmão Bezerra de Menezes. O amor
restaura a saúde, da mesma forma que o sol nos traz a vida. O amor acalma a tempestade, como a brisa que acaricia depois das tempestades, da água que flui nos leitos dos rios, da mesma forma com que as células trafegam por todas as veias dos corpos de todos os seres viventes. Através do amor, Deus se faz presente em cada um dos seus irmãos. A dor vem para lapidar o ser, nunca para lhe provar a fé, mas apenas para lhe ajudar a enxergar melhor o ambiente em que está e todos quantos lhe cercam. Está aí a mensagem do nosso irmão, amigo Bezerra de Menezes, que sempre, com esse carinho nas suas palavras, mas muito objetivo quanto ao seu propósito, nos esclarece sobre as nossas células, sobre o processo de cura, que é fácil. Tudo é possível àquele que crê e que age, aquele que usa o conhecimento trazido por esses irmãos. E eu anotei aqui a primeira frase que o irmão Bezerra menciona nesse trecho, que é a seguinte: o amor, e tenha sempre isso guardado na sua mente, como principal lembrete. Em tudo que você for fazer, abre aqui o seu livro mental, o seu manual de instrução mental, e já está lá grifado, o amor. O amor restaura a saúde da mesma forma que o sol nos traz a vida. Então, o amor que nós temos para com todos, não só amor para as pessoas que te amam, porque é muito fácil, né? Amar quem nos ama. Agora, missão mesmo, a difícil missão de amar é justamente para aquelas pessoas que não nos amam e que talvez nem saibam o que é amor ou que praticam o desamor. Então, é exatamente para essas pessoas que nós precisamos exemplificar o amor através da nossa atitude, da nossa palavra, da nossa paciência. Então, ame sempre, porque tal como o sol que aquece nosso corpo, que aquece e alimenta tudo aquilo que nasce da terra, e sem o sol não há vida, tal como não há vida sem água, são elementos primários, básicos e essenciais. Da mesma forma que o sol nos traz a vida, o amor restaura a saúde. Então isso para mim resume perfeitamente a mensagem do irmão Bezerra de hoje. E é nessa continuidade que nós damos sequência ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje chegamos na questão de número 103, onde a pergunta é a seguinte: quais as características principais dos espíritos da 10ª classe, ou espíritos impuros? A resposta é a seguinte: estes espíritos são inclinados ao mal e fazem dele o seu principal objetivo. Eles dão conselhos falsos, provocam discórdia e gostam de enganar aqueles que não são vigilantes. Então, para a maioria de nós, e eu falo também por mim, às vezes a gente age de forma invigilante, às vezes a gente não está atento para as coisas que a gente pensa, para as coisas que a gente fala, para o nosso modo de agir. Então é essa invigilância que permite a aproximação e a ação desses espíritos da 10ª classe, nessa classificação da 10ª classe, ou
espíritos impuros. Eles estão inclinados ao mal. E o único objetivo é enganar, nos trapacear moralmente, provocar discórdia, provocar briga. E olha só como nós estamos invigilantes, e isso não é uma ou outra pessoa, estamos invigilantes de forma massiva, onde os grupos se dividem, se odeiam, porque estão ali dentro desse contexto da discórdia. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém 100%, afinal, nós vivemos em um mundo diverso. A diversidade de pensamentos, de ideologias, de forma de ser, de agir, é inúmera. A gente não consegue nem classificar as diferenças dos gostos pessoais, enfim. Mas quando os grupos se juntam e não toleram pensamentos opostos ao seu, aí de forma invigilante, estão abrindo ali um precedente gigantesco para a ação desses espíritos de 10ª classe ou espíritos impuros que querem causar discórdia, querem dar conselhos falsos, querem enganar. E enganando, a gente vai contra as leis do Cristo, as leis de amor, as leis de caridade, de fraternidade. Então, esse é o esclarecimento da pergunta de número 103 do Livro dos Espíritos. E por falar em livro, olha só, já está aqui do meu lado, né? O pessoal deixou bonitinho aqui, deu um bom destaque para esse livro que nós citamos ele todos os dias porque ele é o livro Citações Luminosas. É um livro de bolso, um livro de viagem, um livro de cabeceira. Eu levo ele nas minhas viagens, eu levo ele nas caravanas de luz. Por mais simples que possa parecer, mas você não consegue ter essas citações no celular? Consigo? Mas nada como um livro, né? É uma boa amizade. E hoje nós temos aqui, no dia 4 de fevereiro, olha só como o tempo passa. Vamos fazer bom uso do nosso tempo, dos nossos dias. Então hoje, na citação do dia 4 de fevereiro, é a seguinte: a transformação do homem ocorre quando ele passa a entender que é grande a obra de Deus na Terra. Irmão espiritual Adolfo Schutz. Então, quando a gente passar a entender que é gigantesca a obra de Deus na Terra, aí sim haverá a transformação dos homens. Aí, uma boa citação para o dia de hoje. E antes da gente encerrar o programa Madrugada com Deus, eu quero compartilhar com você um pensamento, um estudo, melhor dizendo, um estudo que acontece dentro da sala de concentração. O que é esse estudo da sala de concentração? Antes de iniciarem os atendimentos espirituais, quando todos os consulentes estão em prece, ouvindo as palestras do pregador, do palestrante, os médiuns e os auxiliares ficam dentro da sala de concentração, antes de iniciar o atendimento. E ali, da mesma forma que os consulentes estão no processo de concentração, em prece, na pregação do Evangelho, na sala de concentração, os médiuns fazem uma leitura e fazem uma reflexão dentro do contexto daquele dia sobre o início do atendimento espiritual, uma preparação para a canalização dos espíritos. Então hoje nós temos aqui um trecho, através aí do estudo, da interpretação do nosso irmão José Edmar, onde antes do atendimento espiritual, dentro de toda essa preparação, foi trazida essa mensagem. Vamos ouvir a mensagem da sala de concentração. O mal, ele é sutil, ele vem em doses pequenas, ele vem te cutucando, como ele fala assim, aquelas alfinetadinhas, para justamente a gente não ter essa disciplina, né, de buscar em nós essa tranquilidade, esse equilíbrio. Isso
na vida como um todo, né? É no trabalho, na família, que eles falam do quanto é importante a gente trabalhar nessa busca íntima em nós para ter esse controle, para manter essa calma interior, porque você em paz, os seus pensamentos são precisos, né? A gente sabe o que é certo a fazer, mas você, quando está irritado, quando está ansioso, nervoso, a gente age pelo impulso, a gente deixa com que essa energia nos domine e depois a gente reclama. Por que eu fiz? Por que eu falei, né? Que a gente se deixa levar. Aí a gente vê esses cuidados que eles tomam, né? Trazendo de todas as formas a gente trabalhar essa paz interior. A gente vê, né, estamos no mês de novembro, né, eles nos ensinando a trabalhar a gratidão. Buscar em nós o tanto que a gente tem para agradecer, né? E que muitas vezes pela pressa, pela ansiedade, a gente vai se esquecendo ou acha que é uma coisa normal. A vida, você enxergar, ouvir as pessoas à sua volta, né? Tanta coisa boa que a gente tem e a gente não, não se lembra de dar graças a Deus, né? Por tudo aquilo. A gente deixa de agradecer às vezes um pai, uma mãe, né? Por tanta coisa, e depois, de repente, você não tem mais eles do seu lado, aí você fala, poxa, por que eu não falei que amava um? Por que eu não agradeci por uma, sabe, por aquele puxão de orelha, por aquela ajuda, por aquele conselho? A gente vai deixando, né, o corre-corre nos levar por um caminho que, quando a gente pega uma determinada idade, né, a gente fala, por que a gente deixou essa correria dominar a gente, né? Por que a gente viveu tão acelerado? Por que eu não tive tempo de abraçar mais um, de conversar com o outro? Trabalhar, logicamente, né? Trabalhar, mas ter essa interação, né? É isso que faz com que os obsessores cheguem até nós. Essas brechas, essa pressa, essa ansiedade, essa que a gente vive, né? A gente busca sempre em ter. Eu quero ter, né? Quero ter sempre as coisas materiais. Fala assim, as coisas materiais a gente consegue, mas quando você se lembra do ser, o ter se torna muito mais simples. As conquistas se tornam mais simples porque você está em paz. E sem paz, você sabe investir em tudo. Até o material, até o dinheiro você investe melhor. Porque você está em paz consigo. Aí você não tem aquela ganância, aquela pressa que faz a gente, né, esquecer do principal. Eu ouço bastante, né, tanto do Igor quanto do Dr. Augusto, ele fala, né, ele sempre fala do perdão, sempre. Mas ele fala assim, você tem que perdoar quem? Fala, perdoa-se, né? A gente aprendendo a se perdoar, tirar de nós justamente aquela cobrança, aquela coisa, né? E começar a fazer. Porque não adianta a gente ficar, eu me arrependo, mas eu não mudo. Então fala, a gente tem que se perdoar, porque o perdão faz com que a gente mude, né? Faz com que a gente saiba do que fez e comece a fazer diferente. Começar a corrigir o que está errado, não é isso que eles nos ensinam? Vamos corrigir o que está errado, preservar, melhorar o que está bom, mas corrigir o que está errado. Então eles vêm nos ensinando a gratidão e agora vai vir o perdão. O último mês do ano trabalhar o perdão. Por que será, né? Por que será que eles querem que no último mês a gente trabalhe o perdão, né? Aí você entende a visão deles, né? Fala assim, se você se livrar, né, nos últimos, né, dias do ano dessa carga, você vai começar o ano mais pleno para trabalhar a sua prosperidade, para trabalhar as suas riquezas, né, em todos os aspectos. E a gente, né, eles... Então, é uma sequência natural, né? Mas há quantos anos que eles já fazem isso? Há quantos anos eles repetem, né? E a gente está sempre deixando a pressa, né? Aí a gente vai andando, de repente você para, olha para trás e fala... Nunca me esqueço uma vez, né, que... Não sei qual das entidades que falou, que a gente fala assim... Vocês já repararam quando vocês vão fazer caminhadas?
Vocês não observam nada. Vocês começam a trotar como um soldado, caminha, né? E você não olha para o lado, você não vê a flor, você não vê os passos, você não vê o sol, você não vê o céu, você não sente o vento, você não vê, sabe? Você está lá, caminha. Fala assim, assim é a vida. Às vezes a gente anda, você não observa nada à sua volta. Aí depois chega lá na frente, conta a sua vida. Você não tem o que falar, você não tem história, porque você está sempre naquele ritmo, né, acelerado, aquela coisa. Fala, a gente tem que ter história para contar, né? Meu pai sempre foi fechadão, né? Ele tinha história, mas ele era bem fechado. Mas minha mãe, vixe, toda vez que a gente ia lá, ainda ela falava, eu sei que eu sou repetitiva, né? Mas ela contava aquelas histórias lá, tanto aqui em Garça, quando eles moraram para cá antes de ir para o Paraná, depois quando foi para Diadema, né? Aí você fala, olha, quanta coisa, né? Quanta história, né? E a gente participou daquilo, né? Só que aí depois de um período para frente, se você for posar, falar, e a minha história? Como que está a minha história, né? Você vê que a gente deixa um espaço praticamente sem história, naquele corre-corre. Sempre dá tempo da gente melhorar e corrigir. Sempre dá tempo. Basta a gente se dar o direito, né, de começar a mudar. O que eles falam, né? Nossa vida muda quando a gente muda. Olha, eu gosto muito das mensagens que são trazidas ali dentro da sala de concentração. Me ajuda bastante. E nem sempre eu estou na sala de concentração, mas quando eu tenho, para mim é uma honra, um privilégio muito grande estar lá. Agora, quando a gente vê a mensagem, a gravação, aí também é uma emoção bem interessante, bem impactante. Então, nós encerramos a madrugada com Deus de hoje com essa mensagem do nosso irmão José Edmar. E no encerramento, o que eu posso dizer para você? Só lembrar, né? Relembrar o que o irmão Bezerra de Menezes nos ensina, que a dor é apenas uma ferramenta de ajuste para enxergarmos melhor a realidade que nos cerca. Não tema essa lapidação, não fique com medo, porque quando nós revelarmos o Cristo em nós mesmos para as outras pessoas ao nosso redor, tal como na prece que nós fizemos agora no início, na prece do amanhecer, que eu te revele a todos. Então que as pessoas, ao nos enxergar, ao te enxergar, sintam a presença de Deus, sintam as palavras, a atitude de Deus nos seus atos. E dessa forma, muito tranquila, mas muito alegre, nós encerramos o programa Madrugada com Deus, mas te desejando de todo o coração que você tenha um excelente dia, uma excelente madrugada. Salve Jesus e salve Maria Santíssima.